Olá, um ótimo dia para você. O Jornal da Semana começa agora. Você vai saber o que de mais importante aconteceu pelo país e pelo mundo. Veja agora os destaques que a gente separou para você. Eu começo essa edição do Jornal da Semana com uma reportagem que revela a nova maneira de atuação dos traficantes do centro de São Paulo. Segundo a polícia, os criminosos mudaram o esquema de agir depois que a Cracolândia se dispersou pela região. 13 pessoas suspeitas de tráfico de drogas foram presas em 2 operações realizadas ao mesmo tempo. No meio da rua, o resultado da violência. Isnaia Araújo, 43 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado Irailton Gomes da Silva, conhecido como DJ Tom, de 40 anos, que se matou em seguida. Ela havia acabado de deixar os 2 filhos na escola quando foi atacada. Segundo as investigações, o DJ já tinha tentado matar uma namorada 9 anos atrás, também com golpes de faca. Foi condenado a 4 anos de prisão em regime aberto e ficou menos de 1 ano na cadeia. A vítima já havia procurado a polícia para denunciar o ex-companheiro. Isnaia fez 5 boletins de ocorrência por violência doméstica. Conseguiu a medida protetiva na justiça, o que não impediu que ela fosse morta. Esse foi o 2º feminicídio aqui no ABC Paulista. Valéria dos Santos da Silva Delfino também foi assassinada pelo ex-marido, Edson dos Santos da Silva, conhecido como Leão. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Minha mãe me ligou falando que o Leão estava batendo na Valéria. Eu estava até dormindo, porque eu tenho um bebezinho, vai fazer 3 meses. Aí eu acordei meu marido, a gente pegou e saiu correndo. Quando Verônica chegou, a irmã ainda estava viva. Ela estava caída no corredor do lado da cama. Aí eu, Valéria, Valéria, e ela nada. Aí eu peguei e pus a mão no pescoço dela, ela estava respirando. Eu falei, calma, Valéria, eu vou buscar socorro. Valéria morreu em casa. A morte dela vai entrar para a trágica estatística de feminicídios no estado de São Paulo. De janeiro a abril, 80 mulheres foram assassinadas. Em média, uma vítima a cada 48 horas. Ele destruiu a nossa família. A gente tem menos de 2 anos que perdeu o meu pai, né? E agora perder a irmã assim e deixar 2 crianças é difícil. O acusado foi preso em flagrante. A única coisa que a gente agora pede é justiça. Que não seja mais um caso que fique impune. Que a gente quer que ele pague, porque minha irmã tinha 27 anos e ela deixou 2 filhos. E os meus sobrinhos viram tudo. A Polícia Militar de São Paulo começou a usar um novo tipo de munição para enfrentar manifestantes. É a beanbag, em português, saco de feijão, menos letal. A nova bala diminui o risco de ferimentos graves em ações policiais para conter protestos, como os que marcaram a história do país em junho de 2013. Veja a reportagem que eu mesma preparei para você. O que assusta não é só o barulho. Um tiro de bala de borracha pode ter consequências graves. Há 10 anos, durante os protestos contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, que geraram manifestações por todo o país, pessoas ficaram feridas. Entre elas, o fotógrafo de uma agência de notícias, Sérgio Silva. Ele foi atingido no olho e perdeu a visão. Para evitar que um caso como esse se repita, a Polícia Militar de São Paulo está usando, juntamente com as balas de borracha, uma nova munição, a beanbag, que em português significa sacos de feijão. Ela causaria menos machucados em quem for atingido. Este vídeo mostra, são pequenas esferas de metal que ficam dentro de saquinhos. O material é colocado em um cartucho igual a este, como explica este policial militar da reserva, especialista em segurança. Ele é acondicionado dentro desse cartucho. Esse cartucho ele é colocado numa arma calibre 12. Aqui na espoleta ele faz o disparo, saindo somente o saquinho para poder atingir essa pessoa que está na turba, na manifestação. Veja o impacto em câmera lenta. Não é o que acontece com os tiros de bala de borracha, até há pouco tempo usadas pela PM de São Paulo, segundo o especialista. Ele conta que testes mostraram desvio da trajetória do disparo.
O tiro, ele está perdendo o direcionamento, então perde-se a eficácia, porque você visa acertar ali o tronco e acaba acertando o olho, causando uma lesão de fato. O tiro com bala de borracha só deve ser disparado a uma distância mínima de 20 metros do alvo. Com a munição de feijão, como é chamada, o policial pode estar mais perto, a 10 metros, segundo especialistas em segurança. Apesar do menor potencial ofensivo, o PM deve mirar abaixo da linha do pescoço e precisa passar por treinamento. No treinamento você vai saber a distância, você vai saber o desenvolvimento desse projétil, como que ele está atingindo. E aí quando você for executar, onde você vai usar apenas a sua coordenação motora, os seus instintos de fato do que você treinou, você consegue executar com melhor qualidade. A beanbag já é usada nos Estados Unidos, Colômbia, México, Canadá, Hungria e Hong Kong. Mas como o próprio vídeo mostra, quando atinge a cabeça, mesmo com a nova munição, o tiro pode causar um estrago. Se você direcionar em uma curta distância, um disparo, por exemplo, no olho, vai ter a lesão, inclusive permanente, do órgão dessa pessoa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou 2 dos 4 rapazes que participaram de um ataque a garotas de programa. Um deles tentou atear fogo às jovens trans que tiveram parte do cabelo queimado. As vítimas prestaram depoimento na última semana. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o julgamento do recurso que pede a reversão da anulação do júri da Boate Kiss. 2 ministros pediram mais tempo para analisar o caso. Em agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça gaúcho acatou o pedido da defesa dos réus, que apontava erros no processo. 2 crianças de 4 e 6 anos de idade foram apreendidas no Rio de Janeiro após uma decisão da Justiça Federal. A mãe é acusada de trazer as 2 filhas para o Brasil sem o consentimento do pai, que é estrangeiro. O caso está sob sigilo e, por isso, não foi informado onde as crianças vão ficar até a decisão final. O esperado preço do botijão de gás abaixo dos R$100, como previa a Petrobras, ainda não aconteceu. A Secretaria Nacional do Consumidor quer que as distribuidoras de gás expliquem por que não repassaram a redução superior a 20% anunciada em maio. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito informou que ainda não recebeu a notificação da Secretaria do Consumidor e não vai comentar. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que proíbe a venda de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas nas cantinas das escolas, tanto públicas quanto privadas. O objetivo é combater a obesidade infantil. Foram 4 anos de discussões sobre o tema. O número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool mais do que dobrou nos 3 primeiros meses deste ano no país. O levantamento foi feito pelo jornalismo do SBT. Especialistas avaliam que esse aumento pode estar ligado à flexibilização das leis de trânsito. A defesa do acusado de atropelar Marina Harcourt disse que recorreu da decisão de levar o caso a júri popular e que aguarda andamento no Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao outro caso citado na reportagem, os advogados do indiciado disseram que ele vai se pronunciar apenas à Justiça. A Marinha do Brasil abriu para a visitação um de seus navios mais importantes, o veleiro Cisne Branco. A embarcação é conhecida como a Embaixada Brasileira no Mar. A cantora Taylor Swift anunciou na última semana 2 shows extras depois de os ingressos esgotarem, tanto pela internet quanto presencialmente, no Rio e em São Paulo. Essa é a primeira turnê da artista no Brasil. Fãs acamparam na porta de estádios para tentar garantir a entrada e teve confusão com cambistas. O Procon notificou a empresa que organiza os eventos. O Jornal da Semana termina aqui. Outras notícias no nosso portal SBT News e também no SBT News na TV. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom domingo, ótima semana e até a próxima.